Bem? Podemos ver? Posso, nós vamos ver o vídeo agora, tá, Maria Luísa? A gente vai ver o vídeo, você vai ver como é bem tranquilo. Eu vou pausar o vídeo várias vezes para que vocês possam compreender, tá bom? Todo mundo está vendo aí a minha apresentação, sim ou não? Todo mundo vendo a minha apresentação? Bacana. Bom, vocês não vão ouvir o áudio. Deixa eu até tirar o meu áudio aqui, senão ele vai começar a falar na minha orelha e vai atrapalhar. Mas vocês vão ver todo o processo de replicação celular do DNA, tudo bem? Posso avançar? Aí? Muito bem. Todo mundo vendo? Maravilha. Boa tarde, Guilherme. Ora, olha o vídeo aí. Eu vou narrar o vídeo para vocês, tá? Replicação do DNA. Aí é uma molécula de DNA. Como você pode ver, uma dupla fita em hélice. Está desenrolando o DNA para poder fazer a replicação. Se ele estiver enrolado, não faz a replicação, tem que desenrolar. Aqui a gente está vendo os pares de base, como a gente já viu a timina aqui, já é garantido que é o DNA. Como é uma fita dupla, já é garantido que é o DNA, que é o RNA de fita simples. Mostrando que os segmentos se repetem, as adeninas se repetem, as timinas se repetem, citosinas, 5 linhas para 3 linhas, são invertidas, como você pode ver aqui. Eu vou voltar aqui mais um pouquinho. Aí, ó. Uma linha é 5 linhas, porque é onde iniciou a ligação do fosfato na pentose. O outro é 3 linhas, onde a pentose está com carbono 3 linhas livre. Se aqui desse lado é 5 linhas, do outro lado será 3 linhas. Lembra que eles são complementares. Tudo bem? Se aqui é 3 linhas, do outro lado vai ser 5 linhas. Lembra que eles são complementares. Então, os 5 linhas ele só faz pareamento com 3 linhas. Para qualquer lado. Para cima é 3 linhas, aqui do outro lado. Para esse lado é 3 linhas, o próximo carbono que está aqui. Para cima é 3 linhas. Tudo bem? Para cima é 3 linhas. Souza está vindo de lá para cá. Beleza? Então, eu vou ter 5 linhas para 3 linhas. Conseguiu compreender isso daí? Isso daí me diz, ou me garante, que a fita de DNA ela é antiparalela, porque elas estão localizadas geograficamente de maneira paralela, mas elas estão em direções opostas. Tudo bem? Conseguiram compreender isso? Até aqui? Está compreendido? Sim ou não? Mas, show de bola. Desculpe. Então, olha lá. Deixa eu apagar aqui esses escritos. Abrindo toda a fita, a gente está vendo que a fita ela é bem dimensionada. Vem uma enzima chamada de helicase. O que a helicase vai fazer? Isso aí, às vezes acontece, esses probleminhas, tá? O que a helicase vai fazer? Ela vai abrir a fita de DNA. Lembra que ele estava enrolado. Ele enrolado, galera, não dá para se fazer cópia dele, não dá para se fazer o RNA mensageiro, não dá para se fazer nada quando ele está enrolado. Então, a fita de DNA ela fica enroladinha graças às ligações fosfodiésteres e às ligações de hidrogênio. Lembrando que as ligações de hidrogênio vão ligar as bases de uma fita com as bases de outra fita, e a fosfodiéster vai ligar um nucleotídeo ao outro nucleotídeo, tudo bem? Na mesma fita. Então, quando eles se enrolam, eles estão protegendo essa ligação das bases, porque são essas ligações das bases que estão trazendo as informações genéticas. Tudo bem? Vamos lembrar, vai fazer a replicação lá para o RNA, e o RNA vai codificar a proteína. Tudo bem? Bacana. Então, ele tem que primeiro desenrolar a fita do DNA para poder abrir essa fita e fazer as cópias dos segmentos gênicos que estão aqui. Tudo bem?
Aqui é um segmento gênico. Pessoal, posso pegar aqui um segmento gênico. Eu preciso fazer uma cópia desse segmento de gene. Digamos que eu tenho um gene que começa aqui e termina aqui. Esse segmento de gene vai ser feito cópia. E a partir daqui vai ser feito um RNA mensageiro, lá na transcrição. Mas agora a gente está fazendo a replicação do DNA. Quer dizer que eu vou fazer uma cópia dessa molécula de DNA. Tudo bem? Como a molécula é uma dupla fita, eu vou ter que fazer cópia desta fita aqui e vou ter que fazer cópia da outra fita também. Ok? Bacana. Então, vem a enzima. Abre a fita. Corre. Só porque eu falei. Só porque eu falei. Ixi, Maria. Vou iniciar aqui o PowerPoint para vocês. Aí a gente está vendo a replicação do DNA. Aí, ó, a helicase está abrindo o DNA. Isso aqui é chamado de forquilha de replicação, porque vai fazer uma cópia do DNA. Vou pegar essa linha, ou essa fita de DNA, uma primase vai colocar um primer. O primer é feito de RNA. Vamos lembrar, o que é o primer mesmo? O primer é o primeiro pedaço que vai iniciar a replicação. Aqui ele vai dizer onde é que é a replicação. Lembra que essa linha estava no 5 linha, 3 linha. Tudo bem? Lembra disso daí, ok? Muito bem. Então, quer dizer aqui, esse primer, esse primer, ele é de RNA, ou seja, a pentose que está aqui nele é uma ribose, não uma desoxirribose. Beleza? O que o primer faz? Ele indica para a DNA polimerase qual é o lugar de início da replicação. Sussa, tá tudo tranquilo até aqui, sim ou não? Tudo tranquilo? Posso avançar? Show de bola. Então, observe. 5 linhas para 3 linhas, que é 3 linhas lá na fita original, e aqui 5 linhas. Esse primer, porque ele é o primeiro fragmento, você vai colocar, lembra que ele é de RNA, mesmo no DNA o primer é de RNA. A DNA polimerase encontra o primer e vai começar a polimerizar. Cada pecinha dessa são os nucleotídeos. Tá colocando os nucleotídeos ali, ó, pareando. Lembra que em cima era 5 linhas, iniciou aqui embaixo, tá? Era 3 linhas, iniciou na 5 linhas. Agora ela vai indo constantemente de 5 linhas para 3 linhas. Ela é chamada de fita leading. Por quê? Porque ela é completa. Agora, presta atenção. Se lá em cima, se aqui era 5 linhas e aqui 3 linhas, quer dizer que iniciou o primer aqui no 5 linhas, ele vai constantemente em direção a 3 linhas. Então, conforme a isomerase aqui, a helicase, vai abrindo a fita de DNA, ele vai replicando. Então, você vai ter uma das duas fitas que vai fazer uma replicação contínua. Tudo bem? Essa replicação vai ser contínua. Ela começa e vai terminar, direto. Beleza? Agora, se lá é 5 e aqui 3, quer dizer que essa fita aqui de baixo, ela seria 5 linhas aqui e 3 linhas aqui. Tudo bem? Então, o primer vai ter que encaixar numa 3 linhas desse lado, igual foi aqui, ó. Lá nesse 3 linhas, ele encaixou 5 linhas aqui, para começar a replicação. Se aqui é 3 linhas, ele vai encaixar um 5 linhas aqui e vai começar a replicação daqui para lá. Conforme ela vai andando, vai ficando espaço. Tudo bem? Olha aqui agora. 5 linhas aqui, 3 linhas. Beleza? Bacana. A fita 3 linhas. Meteu aqui a fita 5 linhas, meteu um 3 linhas aqui. Beleza? Esse 3 linhas vai para algum lugar? Não vai. Então o primer tem que vir antes. Achou um 3 linhas aqui. Conectou o primer nele. Isso aqui é 3 linhas, o primer é 5 linhas.
E agora começa de 5 para 3. A fita está abrindo para lá, está ficando espaço. Aqui é 3 linhas, vem outro primer aqui, coloca o seu, faz o pareamento e começa a replicação daqui para lá. Conforme ele for abrindo, vai repetindo isso. Tudo bem? Ao longo de toda a apresentação. Sussa na montanha-russa. Então, olha aqui, vem outro primer e está aqui. Começa a replicação. Vem outro primer e está aqui, no 5 linhas, no 3 linhas. O primer é 5 linhas. E assim vai. Então, vai começar sempre no carbono 5 linhas, onde está começando aqui. Sussa na montanha-russa. Então, quer dizer que uma fita vai ser contínua, ela começa na extremidade 3 linhas, coloca pareando 5 linhas e ele vai até o fim, porque a fita de DNA está sendo desenrolada, está sendo aberta. E outra não, ele tem que esperar aparecer um carbono 3 linhas disponível para ele parear os 5 linhas e começar. Começou nesse 5 linhas, vai ter que esperar abrir de novo e alcançar outros 5 linhas, outro fragmento inicial, para ele poder começar a parear o primer e reiniciar a replicação. Começou daqui para lá, ótimo. Isso daqui vai até encontrar esse primer aqui. Abriu o outro 3 linhas, coloca aqui mais uns 5 linhas, ele vai até abrir, encaixar no outro primer aqui. Tudo bem? Depois, esse primer, lembra que esse primer ele é de RNA. Esse primer vai ser retirado pela DNA polimerase. Ela retira esse primer e coloca no lugar dele o DNA complementar. Ela vai corrigindo essas falhas. Tudo bem? Porque você tem um RNA no meio da molécula de DNA, é uma falha. Beleza? Agora, essa falha ela é aceita no início, na hora do primer. Aí, beleza. Aí eu coloco o primer, bacana. Agora, se eu deixar aqui o primer, você concorda comigo que a sequência gênica dessa fita vai ser diferente da outra? A outra não tem RNA, a outra só tem DNA. Então, eu vou ter que remover esse primer. Primeiro, coloca-se um primer, que é um fragmento de RNA. Depois que o primer iniciou as replicações, remove-se o primer e a DNA polimerase coloca DNA no lugar de onde estava aquele primer. Tudo bem? Por ela fazer isso, remover, ela vai vir aqui, ó, vai remover isso aqui, vai remover isso aqui, vai remover esse primer aqui também. Tudo bem? Então vai ficar fragmentada. Essa outra linha vai ficar fragmentada. Tudo bem? Esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki. Sussa na montanha-russa, enquanto a lá de cima, que é contínua, chama fita leading, a de baixo chama fita lagging. Tudo bem? Porque ela vai ser fragmentada. Tá entendido isso aqui? Bom, se não tiver entendido, vocês vão ver o desenvolvimento do vídeo e eu vou repetindo isso aqui para vocês de uma maneira visual. Tudo bem? Para que vocês percebam de maneira mais visual do que essa aqui que você está tendo que imaginar. Beleza, posso soltar? Posso mandar bala? Bacana. Presta atenção, Maria Luísa. Olha lá, ó. Contínuo lá em cima. Aqui colocou o primer. Olha, tem um primer aqui de azul escuro, tem outro primer aqui de azul escuro. Olha lá, a fita vai virar, você vai ver que vai ter vários primers. Tudo bem? Depois vem aqui a primase, coloca outro primer. Primase é a enzima que coloca primers. Depois vem a DNA polimerase, e vai polimerizando o DNA, partindo de 5 para 3. Por isso que a gente fala, ela vai sempre de 5 para 3. Tudo bem? A polimerase vai sempre de 5 linhas para 3 linhas, mas é o 5 linhas dela, e não da fita base. Na fita base, ela é 3 linhas. Então, olha só, se aqui é 5 linhas, poxa. Se aqui é carbono 5 linhas, aqui é 3 linhas. Tudo bem? Se aqui é 3 linhas, aqui é 5 linhas. Se aqui é 5 linhas, aqui é 3 linhas. Tudo bem? Então, lembra que 5 linhas, 3 linhas é a posição do nucleotídeo. Nucleotídeo, uma base fosfata ligada ao carbono 5 linhas, uma pentose ligada a uma base nitrogenada e o carbono 3 linhas está aqui. Isso é o nucleotídeo. Tudo bem? Aqui o carbono 5 linhas. Então, se eu tenho aqui o nucleotídeo, que é a base nitrogenada, cada corzinha dessa representa uma base. Eu tenho aqui o nucleotídeo, quer dizer que esse é 5 linhas, esse aqui é 3 linhas. Tudo bem? Sussa na montanha-russa? Sim ou não? Muito bom. Então, ela vai sempre correr de 5 linhas para 3 linhas. Bacana.
Olha lá, vai ela emendando. Depois vem uma exonuclease, remove o primer. E a polimerase vem e corrige aquilo ali. Tira o primer e coloca o DNA de novo no lugar. Pegou o parangolé? Agora a gente tem duas fitas de DNA. Tudo bem? A DNA ligase vai emendando as bases nitrogenadas. Tudo bem? Uma fita na outra. Sussa da montanha-russa até aí? Pronto, agora tinha duas fitas, uma fita de DNA dupla, agora eu tenho duas fitas de DNA dupla. Aqui em azul é a fita antiga, esse azul claro, e a fita azul escuro é a fita nova. Então quer dizer que antes eu tinha duas fitas ligadas, abriu, separou, as duas ligadas que estavam juntas estão agora separadas, e cada uma compôs uma réplica de si mesma. Tudo bem? Uma réplica complementar. Então por isso a gente fala que a replicação do DNA ela é semi-conservativa. Por que semi-conservativa? Porque se você tem aqui duas fitas originais, na hora que eu replicar e fizer a primeira cópia, eu vou ter uma fita original aqui, outra fita original aqui. E vou fazer um par dela, uma cópia. Essa fita mais enroladinha não é a fita original. Beleza. Vou dividir isso aqui de novo. Quando eu dividir, eu vou ter uma fita original para cá, eu vou dividir aqui essa célula, tá? Que era uma célula, dividir em duas células. Vou dividir essa célula, vai abrir outra vez, vai ficar aqui uma fita que é a fita nova, e aqui é a fita original. Vai fazer uma fita nova para ela aqui, e essa fita nova vai fazer uma fita nova para ela também. Tudo bem? E assim vai sucessivamente. Quer dizer que você sempre vai ter uma fita de DNA originária da matriz celular que iniciou a divisão. Isso quer dizer que tem aí, rodeando no DNA de vocês, os genes de Adão. Tudo bem? Adão e Eva, tá aí os genes dele rolando no DNA de vocês. Por que isso? Porque o nosso DNA é semi-conservativo. Tudo bem? Sussa na montanha-russa? Yes or no? Considerando que Adão e Eva foram os primeiros, né? Mas a gente sabe que isso é impossível. De boa na lagoa? Ou alguma dúvida? Vou repetir o filme todo de novo, tá? Para vocês. Muito bem. Replicação do DNA concluída. Vamos voltar. Replicação do DNA. Observe que o DNA é uma fita dupla espiralizada, helicoidal. Ela vai ser desenrolada e aberta, porque eu preciso fazer cópia das bases nitrogenadas. Desenrolou, abriu. A helicase vem cortando as pontes de hidrogênio e abrindo a fita. Ó, observe aqui, ó. A adenina, ela é uma purina ou uma pirimidina? A adenina é uma purina. Timina é uma purina ou uma pirimidina? É uma pirimidina. Citosina é uma purina ou uma pirimidina? É uma pirimidina. Guanina, uma purina. Então, você sempre vai ter a quantidade de purinas iguais às de pirimidinas. Tudo bem? Sussa até aí? A mesma quantidade de guanina vai ser a quantidade de citosina. A mesma quantidade de adenina vai ser a quantidade de timina e vice-versa. Tudo bem? Sussa? Isso é chamado regra de Chargaff. Não esqueça isso, anota isso daí. Quantidade de purinas igual a quantidade de pirimidinas. Muito bem. Cinco linhas para 3 linhas, quer dizer que na hora de replicar, vai colocar um carbono 5 linhas fazendo par com esse carbono 3 linhas, igual está na fita original. Tudo bem? A enzima helicase vai abrindo a dupla hélice, cria essa forquilha de replicação, que é onde ela vai abrindo, vai replicando na posição 5 linhas para 3 linhas. Só que, se a fita é 5 linhas para 3 linhas, vai começar na extremidade 3 linhas da fita original. Porque nessa extremidade 3 linhas da fita original é onde vai colocar o primer para iniciar a polimerização do nucleotídeo através do carbono
é 5 linhas. Tudo bem? Vem a DNA polimerase, achou o carbono ali dando sopa, ou achou o fosfato ali dando sopa. Agora ela vem, puxa a base nitrogenada e forma o nucleotídeo. Olha, 5 linhas, ligou. E assim vai. E agora ela vai uma fita contínua. Lembra que essa fita matriz aqui, ela é 5 linhas, 3 linhas. Tudo bem? Sussa na montanha-russa? Muito bacana, olha lá. E essa de baixo era 3 linhas, 5 linhas. 3 linhas, 5 linhas. Então, o que acontece? Ele vai ter que localizar o espaço onde está o carbono 5' dando sopa, para ele colocar os primers, que são iniciadores. Ele vai indicar para a DNA polimerase, para que serve o primer? O primer é um guia da DNA polimerase. Ele vai guiar a DNA polimerase onde ela tem que se encaixar na fita para poder começar a polimerização da nova fita de DNA. Ela se encaixou, formou o primeiro pedaço. Vai continuar abrindo. A primase veio e achou outros carbonos 5', colocou o primer ali. Bacana, vem a polimerase e intera a fita. Vai continuar o processo, vai abrindo, vai achando primers e vai colocando os primers lá para interar a fita. Depois vem a exonuclease e remove esse primer, porque o primer é de RNA, o material genético dele é RNA. A DNA polimerase depois vem e reemenda, coloca as pares de base, e a helicase vem e emenda as ligações fosfodiéster para dar o acabamento final da fita. Agora, não se preocupa, depois que a helicase faz isso, a DNA polimerase passa revisando essa fita várias vezes. Tudo bem? A DNA polimerase é um dos maiores centros de controle anti-erros da sua replicação celular. Ok? Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Não tem nenhum pedido aqui da Letícia para aceitar. Não apareceu o pedido dela para mim. Muito bem. Sussa na montanha-russa, galerinha. De boa, Letícia, conseguiu ver? Maria Luísa, conseguiu entender? Dirimiram suas dúvidas? Então, presta atenção. Se eu tiver, por exemplo, 40 adeninas, na minha fita de DNA, eu tenho 40 adeninas, tenho 80 timinas, no complementar, eu vou ter, deixa eu ver aqui, 30 citosinas e 50 guaninas. Quantas pontes de hidrogênio eu vou ter? Dúvida na parte de 3 linhas, 5 linhas. Vamos lembrar aqui. Você tem uma base nitrogenada. Quais são as bases? Adenina, timina, citosina e guanina. Adenina e guanina são purinas, citosina e timina, pirimidina. Tudo bem? Essa base vai se ligar a uma pentose. Se for DNA, a desoxirribose. Vai se ligar ao carbono 1'. A base se ligou ao carbono 1'. Aqui, quando a gente tem uma base nitrogenada e uma pentose, a gente tem um nucleosídeo. Mas para poder formar uma fita de DNA ou RNA, eu tenho que ter um nucleotídeo. Para ser nucleotídeo, eu tenho que ligar aqui um grupo fosfato. Esse grupo fosfato vai estar ligado ao carbono 5'. Por isso que a gente fala que começa no 5'. Porque quando liga o fosfato no carbono 5', você tem a formação do nucleotídeo. Tudo bem? Então, olha aqui, carbono 1 é esse aqui. Carbono 1 está bem aqui.
Carbono 2 está bem aqui embaixo. Carbono 3 está bem aqui. Carbono 4 está aqui. E o carbono 5 está aqui em cima. Só que para eu poder fazer uma cadeia nucleotídica, eu tenho que ligar um nucleotídeo no outro. E eu vou ligar esse nucleotídeo através desse carbono 3'. Por isso que eu falo que ele vai de 5 para 3. Porque quando conecta o fosfato no carbono 5', você tem um nucleotídeo. Agora, para eu ter uma cadeia polinucleotídica, eu preciso que o fosfato do outro nucleotídeo, no nucleotídeo seguinte, se ligue à base do primeiro nucleotídeo, desculpa, à pentose do primeiro nucleotídeo. E essa ligação vai acontecer no carbono 3'. Por isso que a gente fala que ele vai correr de 5' para 3'. Porque você tem um nucleosídeo, isso não é nada, é só um nucleosídio. Não tem importância nenhuma para o DNA, nem para o RNA, o nucleosídeo. Coloquei o fosfato, criou o nucleotídeo. Coloquei aonde? No 5'. Beleza. Tem alguma importância para o DNA ou RNA? Ele sozinho? Não, nada. Ele é só um nucleotídeo. Serve para quê? Para nada. Em termos de DNA e RNA. Ele vai servir quando for uma cadeia. Para ser uma cadeia, eu preciso ligar o outro nucleotídeo que está aqui embaixo. E eu vou ligar através do carbono 3' dessa pentose. Por isso que é 5' para 3'. Tudo bem? Lembrando que ele é complementar. Quer dizer que eu vou ter as pontes de hidrogênio ligando a outra base. Aqui embaixo eu tenho o carbono. A base vai estar ligada a uma pentose. Ao carbono 1 da pentose está aqui, carbono 1. Aqui o carbono 2. Aqui o carbono 3. Aqui o carbono 4. E lá em cima o carbono 5, onde vai se ligar a pentose, ou fosfato. Por isso que a gente fala que 5 linhas de um lado, 3 linhas do outro. Tudo bem? Lembra que elas são antiparalelas. Russa na montanha-russa? O que você não entendeu? Deixa eu sair daqui, eu vou lá no PowerPoint, porque essa porcaria aqui não dá para escrever nesse quadrinho aqui desse aplicativo, não. Então presta atenção aqui. Eu vou ter uma fita de DNA. Eu vou ter aqui uma base nitrogenada ligada a uma pentose ligada a um fosfato. Aqui ele está ligado ao carbono 5'. Tudo bem? Beleza, agora eu tenho um nucleotídeo. Esse nucleotídeo serve para quê? Para nada. Eu preciso ter uma cadeia do nucleotídeo para ter uma fita. Para botar a cadeia, eu tenho outro nucleotídeo, está aqui embaixo. Outro nucleotídeo, uma base ligada a uma pentose ligada a um grupo fosfato. Tenho 2 nucleotídeos. Serve para quê? Para nada. Preciso ter mais nucleotídeo. Uma base ligada a uma pentose ligada a um grupo fosfato. Tenho 3 nucleotídeos. Serve para quê? Para nada. Que hora que vai servir? Hora que eu ligar eles. Liguei o nucleotídeo no segundo nucleotídeo, liguei o segundo no terceiro nucleotídeo. Tudo bem? Essa ligação ocorre no carbono 3'. Aqui, o fosfato ligou no 5'. Essa ligação no outro nucleotídeo é no 3'. O fosfato no carbono 5'. Essa ligação aqui do outro grupo, do outro fosfato, vai ser no 3'. Beleza? Quando eu chegar no último nucleotídeo da minha fita, o que vai acontecer? Eu vou ter uma base e eu vou ter a extremidade 3' livre. Porque não tem mais nucleotídeo para cá. Então, quer dizer que ele começou na primeira ligação do fosfato, no nucleosídeo. Esse nucleosídeo aqui virou nucleotídeo na primeira ligação do fosfato. E no último nucleotídeo, o 3' está livre. Então, eu falo que começou na 5' e terminou no 3' livre. Tudo bem? Sussa na montanha-russa? Bacana. Agora, elas são antiparalelas. Aqui começou no 5' aqui em cima e 3' aqui embaixo. Vamos ligar nas bases nitrogenadas. Beleza. Se tem 2 ligações de hidrogênio, quer dizer que são o quê? Se tem 2 ligações, quer dizer que é citosina e timina. Se tem 3, quer dizer que é guanina e citosina e timina. 2 ligações é adenina e timina. 3 ligações, citosina com guanina. 2 ligações, eu vou ter timina com adenina. Tudo bem? Bacana. Aqui é a base.
Essa base tem que se ligar a quem? Se ligar à pentose. Só que a posição exata deles é oposta. Por quê? Aqui vai começar nessa base aqui. Ó. Aqui eu vou ter uma pentose. Primeiro nucleosídeo vai formar um nucleotídeo aqui no carbono 5'. Beleza? Aqui no carbono 3' vai formar a ligação de éster, 3', olha aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, ligou ao fósforo. Esse fósforo da onde? Da pentose da base subsequente, ou do nucleotídeo da base subsequente. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Esse carbono 3 vai se ligar ao fosfato da outra base. Sucessivamente. Tudo bem? E aqui no final vai ter o carbono 3' livre. Por isso que eu falo que é 5' de um lado, 3' de outro lado. É 5' em uma extremidade, 3' na outra extremidade. Beleza? Isso garante que elas são antiparalelas. Por que que elas são antiparalelas? Porque uma começa no 5', aqui em cima, e a outra vai começar no 5', lá embaixo. Sussa na montanha-russa? Conseguiu compreender? Sim ou não? Massa. Show de bola. Então a gente viu que entre bases, deixa eu apagar isso aqui. Entre bases nitrogenadas nós temos purinas e pirimidinas. Eu vou ter aqui uma base chamada de guanina. Vou ter outra base, uma purina, chamada de adenina. Vou ter uma base, pirimidina, chamada de citosina. E vou ter outra base, pirimidina, chamada de timina. Lembrando que essa tem um único anel. E essa aqui tem 2 anéis. Tudo bem? Sussa na montanha-russa? Bacana. Entre guanina e citosina são formadas 3 pontes de hidrogênio. Entre adenina e timina são formadas 2 pontes de hidrogênio. Tudo bem? Quer dizer que a helicase, quando ela vai abrir a fita, ela tem que vir aqui cortar essa ligação. Por isso que ela é chamada de helicase. Seria como se ela viesse com um alicate cortando essas fitas. Tudo bem? Essas fitas não, essas ligações de hidrogênio. Beleza? Como é que é o nome dessa ligação aqui? Ligação de hidrogênio. Sussa na montanha-russa? Agora vamos ver aqui o seguinte. Se são as bases, essas bases vão estar ligadas a uma pentose, a um grupo fosfato. 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 Beleza, eu tenho 4 nucleotídeos. Agora, para eu poder ter uma fita, eu preciso ter uma sequência. Esse nucleotídeo vai ter que se ligar ao nucleotídeo subsequente. Aí ele se liga por essa ligação, juntando a base nitrogenada ao fosfato. Desculpa, a pentose, não a base nitrogenada. Vou colocar aqui a pentose, o A de açúcar, tudo bem? O açúcar, o açúcar, o açúcar, o açúcar. Vai ter que ligar o açúcar ao fosfato. Essa ligação que junta o açúcar ao fosfato, por ser um fosfato ligado a 2 açúcares, essa ligação aqui, esse complexo, é chamado de fosfodiéster. Por quê? Tem 2 ésteres, ou 2 açúcares. Tudo bem? Essa ligação,
é chamada de ligação fosfodiéster. De boa? Então, na molécula de DNA ou RNA, você vai ter duas ligações ocorrendo. Primeiro, ligação entre bases, ligação de hidrogênio, ligação entre nucleotídeos, fosfodiéster. Tudo bem? Sussa? Então, vamos lá. A helicase vem e corta isso daqui. A helicase vem e corta as pontes de hidrogênio. Corta as pontes de hidrogênio. Abre, coloca o primer, vai colocando lá os nucleotídeos. E depois que ele pareou os nucleotídeos de novo, vem a DNA polimerase e emenda isso. Emenda com a nova fita. Emendou de novo. Mas quando ela emenda, precisa emendar quem na fita? Precisa emendar as ligações fosfodiéster. Tudo bem? Precisa emendar a ligação fosfodiéster. Sussa na montanha-russa? Eu apaguei uma linha errada. Porque vai precisar ligar os nucleotídeos. Quem vem e faz isso, liga aqui de novo, liga o novo nucleotídeo, mantém a nova ligação fosfodiéster, é uma enzima chamada de ligase. Sussa na montanha-russa? Sim ou não? Então quer dizer que se você tiver 50 adeninas, você vai ter 50 timinas. Se você tiver 80 guaninas, você vai ter 80 citosinas. Tudo bem? Sussa na montanha-russa, o mesmo número de purina é o número de pirimidina, porque elas são pareadas. Bacana. E que a adenina, que a guanina e a citosina formam 3 pares de base. 3 ligações de hidrogênio. 3 pontes de hidrogênio. Beleza? Enquanto a adenina e a timina formam apenas 2 pontes de hidrogênio. Beleza? Vou até escrever aqui na frente, a adenina com timina, 2 pontes de hidrogênio, enquanto a guanina e a citosina vão fazer 3 pontes de hidrogênio. Tudo bem, galerinha? Anotaram isso daí? Tira o print da tela. De boa na lagoa? Muito bem, meus amores, muito bem. Alguma dúvida, corações? Está dominado? Não, quem liga as pontes de hidrogênio é a DNA polimerase, tudo bem? Boa? Bacana, bacana. Tudo bem, meus amores. Então, uma boa prova para vocês. Na semana que vem. Até mais. Um abraço. Tem como você levar ele lá? Não, não tem. Fala para ele que eu ligo para ele depois, então. Por favor. Eu tá de carro,